Olá, eu sou a evangelista Janaína Esquipion e eu estou lendo o meu segundo livro, Ele Me Ama, Descubra o Verdadeiro Amor através dele por você. Capítulo 2, a oração. A oração faz toda a diferença na vida de uma mulher. Orar em espírito, separar-se. Tirar um tempo para ler a palavra muda a atmosfera de uma casa. O tempo é algo tão valioso para ser desperdiçado em guerras. Enquanto há tempo para as guerras, é porque há pouca oração. Ela nunca esqueceu esta frase dita por sua pastora amada. A palavra de Deus nos deixa claro que é Ele que nos justifica, que não é nossa responsabilidade tentar explicar ou mostrar o erro do outro. Depois de uma decepção onde ela não abriu a sua boca, ela escolheu ser justificada por Ele. A recompensa de sua atitude, escolha, lhe proporcionou ouvir a voz de Deus. Gênesis, capítulo 15, verso 1. Depois destas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em uma visão, dizendo: Não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Um certo dia, depois de um tempo de oração, ela ouve a voz de Deus. Ele diz: Se você não levantar para orar todas as madrugadas, você não terá forças para suportar o seu dia. Em meio aos problemas e diferenças dentro de uma casa, no meio da frustração e ira, eles esqueceram completamente que sua casa deveria chamar-se casa de oração. Jesus orava na madrugada, se afastava de seus discípulos para estar sozinho na presença do Pai. Ele também precisou de força divina para suportar o que estava por vir. No livro de Mateus, capítulo 26, verso 38, disse-lhes então: A minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Nessa passagem, Jesus expõe claramente onde estava em sua emoção. Ele pede ajuda, pede para que seus amigos o ajudem em vigília, oração. Haverá momentos em nossas vidas que necessitaremos da ajuda dos outros. Eu creio que ele, sendo um homem e sabendo o que estaria por vir, também, como nós, temeu. Logo abaixo, em uma passagem muito conhecida, ele adverte: Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus capítulo 26, verso 41. Jesus deixa bem clara a necessidade de estarmos sempre em oração. Preparar o espírito, conectar com o Pai, para que então seja possível suportar as lutas que estão por vir. Jesus curava e libertava, ele expulsava demônios, ele dizia: Venham a mim os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Mateus 11, verso 28. Ou seja, na casa de Deus, na presença dele, tem cura, renovo e descanso. O amor dele cura o doente e o cansado. O corpo necessita de todos os membros para funcionar completamente e de forma plena. Quando estamos na casa de Deus unidos em oração, fazemos este corpo mais forte. A igreja foi instituída para ensinar o povo de Deus. Ir à casa dele não é algo que podemos fazer de qualquer jeito. Estar junto ao corpo de Cristo é uma necessidade do membro. Quando nos recusamos a ir à casa de Deus por qualquer razão ou situação, estamos impedindo o agir dele em nossas vidas, impedindo o corpo de funcionar na totalidade do seu potencial. Literalmente, dificultamos nossa comunhão com ele. Não sentir-se bem ou sentir o desejo de estar sozinha não é a solução. Muito pelo contrário, essas ideias errôneas são nada mais nada menos do que estratégias malignas de Satanás para impedir a cura e a libertação das nossas vidas. Satanás sempre trará confusão nas mentes, dificultando o agir dele. Uma de suas estratégias é acabar com a esperança que há dentro de nós, fazendo com que o desejo de comunhão acabe. Se a cura que você precisa, Jesus tem cura para você. Se a ajuda que você precisa, ele também tem. Mas se o Senhor manda o resgate, na hora, dá uma estratégia, você rejeita, como ele pode fazer algo? É preciso estar atento e saber identificar o socorro quando ele chega. Se quando ele toca no coração de alguém para te convidar para um encontro de mulheres ou até mesmo um culto dentro de uma casa, você diz não, como será possível receber cura? Como você irá receber cura em casa sem tomar uma atitude, dar um primeiro passo? É preciso dar um passo em direção a ele, para que o seu poder manifeste. Algo precisa acontecer.
Algo precisa mudar dentro de você. Você precisa ter fé, acreditar que Deus pode apenas liberar uma palavra e a cura acontecer. Poderia Ele fazer algo através de outras pessoas? Alguém de longe em sua vida? A resposta é sim. Deus manifesta o poder dele de várias formas. Ele só precisa de alguém com o desejo de mudança e um coração disposto a ajudar. Enquanto estamos orando por alguém, algo está acontecendo no mundo espiritual. Sua oração tem poder. Ele honra as nossas orações. Quando estamos orando por algo, em muitos casos não vemos o efeito na mesma hora, mas a sua oração pode, em seu efeito, trazer convicção ou arrependimento para aquele que você ora. Enquanto você ora, as forças do inimigo estão sendo quebradas. Talvez você ainda não experimentou o poder da sua oração, mas cada uma delas quebra uma amarra espiritual. Mateus capítulo 8, versos 5 e 10. Fala de um homem que precisava de cura para o seu servo. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião, pedindo-lhe ajuda. E disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico, em terrível sofrimento. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo do meu teto. Mas dize apenas uma palavra, em negrito, apenas uma palavra, e o meu servo será curado, pois eu também sou homem sujeito à autoridade, com soldados sob o meu comando. Digo a um vá, e ele vai, e a outro venha, e ele vem. Digo ao meu servo, faça isto, e ele faz. Ao ouvir isso, Jesus admirou-se e disse aos que os seguiam: Digo-lhes a verdade, não encontrei em Israel ninguém com tamanha fé. Foi necessário atitude. Alguém precisou buscar por ajuda, chegar até aquele que poderia realizar um milagre, mudar a circunstância, liberar a palavra de cura. Este homem não conhecia Jesus, mas já havia ouvido falar dele. Às vezes você ainda não o conheceu, mas conhece alguém que o conhece, que tem intimidade com ele. Isso é suficiente para ele liberar uma palavra a seu favor, mesmo que de longe. A autoridade de Jesus foi suficiente para arrancar o servo do cativeiro de dor. Ele tem poder para mudar a sua história e te tirar do cativeiro. Sua oração pode ser a chave que irá abrir cadeias, libertar cativos. Ele quer curar a sua vida. Relacionamentos. Deus depositou em nós a capacidade de nos relacionar e também a necessidade de estar com pessoas. Foi assim que Ele nos fez. Todos precisam de alguém, de um amigo para conversar. A ciência comprovou que o homem e a mulher pensam totalmente diferentes, mas quando se trata de como Deus nos vê, nos tornamos iguais, mas com características específicas. A mulher é descrita na sua palavra como o vaso mais frágil, já o homem como seu protetor, provedor. Deus estabelece muito cedo o papel do homem e da mulher. 1 Pedro, capítulo 3, verso 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeitem-se aos seus esposos, e a fim de que, se alguns deles não obedecem à palavra, sejam ganhos, sem palavras, pelo procedimento de sua mulher. Mulher, você é chamada para honrar o seu esposo a todo tempo, com a sua maneira de falar, andar e vestir. Honrar da maneira que você se refere a ele, ainda que você não esteja vivendo milagres dentro do seu relacionamento. Ainda assim, expresse a honra devida. Aos olhos de Deus, você e seu esposo são um. Quando algo negativo é expressado a respeito de uma das partes do relacionamento, implica aos dois. Reflete em ambas as partes. Afinal, a aliança é a mesma. Se a palavra de Deus nos diz que somos um, por que existem tantos conflitos? Porque parece que estamos dormindo com o inimigo? Claro que essa não é uma regra para todos os relacionamentos, mas com certeza há mais diferenças do que semelhanças entre os casais. A beleza dessa realidade é que cada diferença completa os dois em uma forma perfeita e harmoniosa. Em um começo de relacionamento, diferenças são desafios. Ao passar do tempo, o que era desafio passa a ser incômodo. Em todo começo de relacionamento, há esperança de que o outro irá mudar ou melhorar.
muitos chegam a acreditar que dispõem de poder para fazer isso acontecer. Feminista. Ela sempre se considerou uma mulher bonita, uma mulher atraente. Porém, a sua beleza externa e superficial não foi suficiente para que ela experimentasse um relacionamento verdadeiro, completo. Dentro dela havia um vazio, uma insatisfação. Em seu primeiro casamento, ainda no altar, ela tinha convicção de que não seria para sempre. Nascida nos anos 70, ela cresceu com uma mentalidade de mulher feminista. A mentalidade de que a mulher precisa ter seu próprio dinheiro, profissão. Cheia de orgulho e não depender de homem em hipótese alguma, e essa era a sua meta, ser independente dentro do seu casamento. Pensando a respeito desse cenário, hoje posso dizer que é praticamente impossível para mim compreender essa situação. Por um acaso esse cenário é real? Pode alguém estar casado e estar independente ao mesmo tempo? O que quero dizer é que se uma mulher casa e já é esposa e logo em seguida mãe, como pode ser independente? Outro ponto importante é que, biblicamente, a estrutura familiar é construída sobre a figura do homem. O homem, o pai, representa a figura de Deus. Quando a mulher casa, ainda no começo da sua fase adulta, sua mentalidade e postura ainda não estão completamente definidas, e essa era exatamente a situação dela. Depois de um tempo, ela conseguiu identificar que sua imaturidade lhe causou situações que ela poderia ter evitado. Além da sua falta de fé, ela não acreditava em sua decisão, a decisão que ela mesma havia tomado. Então, com seus lábios, ela declarou derrota sobre a sua vida. Acreditar que apenas outros são usados para nos destruir é um engano. Era desejo de Deus que ela fosse uma mulher de oração, uma mulher coluna que edificaria a sua casa. Ela, por sua vez, não entendia que isso significava algo especial ou que era importante para ele. Ela nem imaginava que na palavra de Deus ela poderia encontrar tudo o que ela precisava para uma vida de sucesso. Ensinamentos e lições estavam disponíveis ao alcance de suas mãos. Bastava abrir o livro. Por esta razão, ela perdeu muito tempo longe das promessas de Deus para a sua vida e toda a sua família. Ela perdeu bastante tempo da sua vida, buscando o amor que ela ainda não conhecia, ou sabia que existia. Tudo que ela mais almejava em sua vida era sentir-se amada, desejada. Ela queria um amor de novela, de filmes, algo intenso e que nunca acaba. O que ela ainda não havia observado é que novela tem fim, e infelizmente nem sempre o final é feliz. Da mesma forma que um amor que é baseado apenas em atração física ou sentimentos superficiais também tem fim. A busca por esse amor fez com que ela aceitasse migalhas e até mesmo abusos dentro dos seus relacionamentos. Foram necessárias muitas sessões de terapia para que ela pudesse realmente se encontrar como mulher. Foi necessário que houvesse demolição primeiro. Não dava para colar ou remediar, pois era preciso juntar os pedaços que sobraram e recomeçar a reconstrução de uma nova mulher. O fato de não ter ainda experimentado um relacionamento saudável lhe fazia cada vez mais insegura como mulher. Era difícil para ela compreender o seu valor, ter expectativa de um relacionamento completo, positivo. Em sua mente, ela acreditava que era algo quase impossível. Ela era esposa, mas na verdade estava sozinha, dividindo uma casa ao lado de alguém. Em sua opinião, era a pior solidão. Você sabe que tem alguém ao seu lado, mas entre vocês já não existe nenhuma conexão ou afinidade. A distância já se faz presente e de tal forma que é evidente que algo está quebrado. Toda mulher precisa sentir-se amada, sentir o amor do seu esposo, dos seus filhos e amigos, sentir o amor de uma maneira que a faça especial. Essa também era a realidade dela. Ela sentia a ausência desse amor verdadeiro. O amor é expressado através de várias formas: carinho, diálogo, ajuda. Às vezes me pergunto e creio
que seria mais fácil se os homens observassem o que nós mulheres realmente necessitamos, emocionalmente. Porque enquanto eles estão pensando na bateria do carro que precisa ser trocada, nós apenas esperamos que eles observem o nosso novo corte de cabelo. Uma mulher se sente segura dentro de uma relação onde ela tem a certeza de que ela é prioridade. Quando você não experimenta essa segurança enquanto criança, com certeza haverá uma dificuldade de entender um relacionamento completo. É como se houvesse uma deficiência dentro de você. Infelizmente, quando não existe a certeza desse amor, as coisas não ficam muito fáceis. Muito pelo contrário, a insegurança produz mulheres de baixa autoestima. Então, o anseio de sentir-se amada e completa torna-se uma obsessão. Depois que ela conheceu Jesus, entendeu que ele é o amor perfeito, o único capaz de preencher o espaço vazio e de sarar a dor. Entendeu que apenas através dele ela poderia expressar contentamento. Foi preciso perseverança. Salmos capítulo 31, verso 24. Sejam fortes e corajosos, todos vocês que esperam no Senhor. Quando você está segura no amor dele, por você, você não vive uma vida de inseguranças. O amor dele gera seguranças. Até a próxima.